meus amigos, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Projeto Ordem 33. Hoje vamos trazer aqui uma reflexão bastante interessante que envolve as doenças. E primeiramente queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal, o seu interesse por esse tipo de conteúdo, e ficamos muito felizes de saber que você vem buscando aí, através dos nossos vídeos, reflexões mais profundas sobre a vida. Bom, eu fiquei doente recentemente, ainda estou na fase final de recuperação, quase 15 dias aqui acamado, e durante esse período muitas coisas interessantes aconteceram e eu, na verdade, produzi mais conteúdo do que em muitos períodos em que estive com a minha saúde perfeita. Porque aproveitando o momento para descansar, né, para repousar devido à situação da doença, eu acabei também tendo mais tempo para refletir, para meditar e buscar com o divino muitas informações que poderiam me ajudar a compreender algumas coisas. E esse canal aqui é para isso, para a gente poder compartilhar reflexões. Nada aqui é espelho da verdade, são somente reflexões que podem nos ser úteis, né, em algum momento da nossa vida. Então, durante esse período, eu estava refletindo aqui e tentei compreender que as nossas doenças, claro, elas não surgem por acaso, também não surgem em virtude de karmas, de erros individuais, mas que elas também podem ser construções da consciência coletiva da humanidade. Eu estava refletindo também, revendo alguns livros aqui do Trigueirinho, e o Trigueirinho falava sobre insetos, uma coisa interessante. E ele falava que muitos insetos não existiam, não foram criados de uma forma natural, e que muitos insetos nocivos, na verdade, nada mais são do que a cocriação da consciência coletiva, que vibra de uma forma muito negativa, e isso propiciou a criação de alguns insetos e bastante danosos, né, ao ser humano. Então eu peguei um pouco dessa reflexão e tentei aprofundar, entender. E a gente realmente está vivendo num mundo onde há muito medo, né? Há muita separação, a falta de amor, de compreensão. E essas energias elas vão se refletindo nos nossos corpos, não só nos corpos físicos, mas também nos nossos corpos astrais e na nossa vida, né, como um todo. Mas eu também entendi que se nós tivermos a consciência de que nós e o Pai somos um, assim como Jesus nos ensinou, a doença ela também pode ser vista de uma nova maneira, ela pode ser vista por um outro prisma, vamos dizer assim. Em vez da doença ser apenas um fardo, ela pode se tornar uma parte da cruz que nós podemos carregar em favor da cura da humanidade. Mas como assim? Como que eu fiz essa reflexão? No Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 2, Jesus, ele sempre está associando a cura, a nossa cura, à fé, né, e a nossa conexão com Deus. Deixando claro que a fé não é só um processo de crer, a fé é um processo realmente de conexão, do termo latim fides, fidelidade. É quando você se fideliza com o divino. O que é isso? É quando você busca ser um com o Pai. E nessa busca você se fortalece com o divino. E isso é fé. Essa certeza de que nós e o Pai somos um.
Então, por exemplo, em Mateus 9:2, quando Jesus disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ele, inclusive, foi muito criticado por essa palavra, considerada muito forte pelos doutores da lei. Mas Jesus, ele deixa claro que a cura, ela não é só física. Quando ele diz, perdoados te são os teus pecados, Jesus está mostrando que junto com a cura física vem a cura espiritual. A cura física, ela tem a sua importância porque ela diminui a dor, ela ameniza aquele sofrimento. E a gente, quem sente dor, sabe, né? Qualquer doença que faz a gente sentir dor, isso é um incômodo, a gente não consegue pensar, a gente às vezes não consegue nem orar quando a gente está sentindo dor. Mas, quando Jesus diz, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados, ou tenha fé, né? A tua fé te curou, ele está falando da cura física como um processo intermediário para a verdadeira cura, que é a cura espiritual. Então, a doença, ela muitas vezes pode ser o reflexo de bloqueios mais profundos da nossa alma e também daquilo que a humanidade ainda precisa aprender e transformar. E se nós estamos vivendo aqui no planeta, essa consciência coletiva, essa energia que a humanidade produz, nós estamos mergulhados nela. E se olharmos para o mundo de hoje, a gente vai perceber que muitas enfermidades têm nascido da falta de amor. Então, por exemplo, o estresse e a depressão crescem onde falta compaixão e falta conexão entre as pessoas. As doenças do corpo, elas vão se multiplicando onde a humanidade vai se afastando da natureza e do equilíbrio. Então, quanto mais afastado da natureza, quanto mais afastado do equilíbrio natural, mais o nosso corpo sente. Então, se você se alimenta, por exemplo, de muitos produtos industrializados, produtos que recebem muito tratamento químico, a tendência é, fugindo daquilo que é natural, a tendência é que a doença chegue. Epidemias também costumam surgir em tempos de muito medo e desarmonia global. Por que isso acontece? Porque o medo, ele retroalimenta a doença. Uma pessoa, isso aí já tem até comprovação científica, quando uma pessoa tem medo de contrair uma doença, né, a probabilidade dela contrair é maior. Por quê? Porque esse medo, já está provado que o medo, o estresse, né, e alguns outros sentimentos mais nocivos, eles fazem com que a nossa imunidade ela decresça. A imunidade baixa acaba abrindo portas para que a doença possa entrar com mais profundidade e trazer as consequências para o corpo físico. Então isso nos mostra que a doença não é um problema apenas individual, mas ele é um reflexo da dor coletiva da humanidade. Se a humanidade hoje sofre, se a humanidade hoje está doente, se muita gente adoece hoje, se falta amor, se falta compreensão, falta carinho, tudo isso está na consciência coletiva da humanidade. E a consciência coletiva da humanidade reflete em nós, em cada um de nós. E Jesus, ele nos convida a pegar a nossa cruz e a segui-lo. Essa é uma frase muito forte que às vezes falta um entendimento mais profundo. Em Lucas 9, 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o que isso realmente significa? O que significa essa frase? Onde está aí a profundidade dessa frase? A cruz, ela não é apenas sofrimento. A cruz, ela é um caminho de redenção e de amor. É isso que Jesus tentou nos dizer. Quando a gente enfrenta as doenças, por exemplo, com consciência, a gente pode transformar essa doença em uma oferta de amor para a humanidade. Então nós estamos sofrendo fisicamente, né? Mas se nós tivermos consciência de que esse sofrimento pode ser transformado em uma oferta de amor à humanidade,
o nosso sofrimento passa a ser um instrumento de cura das pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai ficar feliz em ficar doente e querer ficar doente, não é isso. Mas se a gente ficar doente e a gente encarar a doença como uma oferta de amor para a cura da humanidade, a doença ela vai transcender. E a gente, apesar de ser chato, né, apesar de ser incômodo ficar doente, mas você pode utilizar a sua doença como uma ferramenta de cura da humanidade. Nós podemos encarar a doença como uma oportunidade de crescimento, de elevação espiritual e também de cura, para nós e para as outras pessoas também. Não só para aqueles que estão à nossa volta, mas para a humanidade como um todo. Lembremos que Jesus, ao curar os enfermos, ele também carregou em si as dores do mundo. Esse é o significado místico da cruz. Ele tomou sobre si as enfermidades da humanidade e as transformou em quê? Em amor. E ele nos ensinou que a gente pode fazer a mesma coisa. Lá em João 14:12 ele diz lá: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores do que estas. Jesus deixa claro que nós também podemos atingir um ponto de iluminação que nos permite transcender a dor, transcender as enfermidades. Então, quando a gente está enfermo, a gente pode transcender aquele momento de dor e enfermidade em energia de cura para a humanidade. Ou seja, quando a gente compreende que somos um com o Pai e a gente passa a deixar de ver a doença apenas como um castigo, um karma ou algum tipo de fatalidade, a gente passa a enxergar a doença como um chamado para transformar a dor em luz, para ajudar a elevar a consciência do mundo, que hoje realmente está ainda bastante complicada. O nível de consciência da humanidade, pelo menos aqui no nosso planeta, ainda está muito distante do amor incondicional. E como falei, Jesus não curava somente os corpos, mas ele despertava corações para o amor e para a fé. Por isso que ele dizia: a tua fé te salvou. Para que a pessoa que foi curada, ela entendesse que essa conexão dela com o divino que habita nela é que levou ela a obter aquela cura. E se ela conseguiu a cura para si mesma através dessa conexão, por que agora também não servir de instrumento de cura para outras pessoas, né? Isso nos mostra que a cura ela não está apenas no tratamento físico, mas está na nossa capacidade de confiar, de entregar, de amar e de ver além da aparência do sofrimento. Não só ficando ali remoendo o sofrimento, mas enxergar como que a gente pode utilizar essa energia da dor, da cruz, né, além da aparência do sofrimento. Então, se hoje a gente carrega alguma cruz, seja ela uma enfermidade, uma dor emocional, uma dificuldade qualquer, a gente pode escolher como a gente vai olhar para isso. Ou a gente resiste e sofre, né, resmunga, reclama, ou a gente pode carregar essa situação com amor, entendendo que ela pode ser um canal de cura, não só para nós, mas para toda a humanidade. Quando a gente aceita essa cruz com amor, né, e com fé, nós nos tornamos co-criadores de um mundo mais saudável. Então, é algo realmente místico, não é algo para ser compreendido com uma lógica, mas sim de uma forma mística. Ninguém quer ficar doente e a gente não precisa pedir para ficar doente, mas se você passar por um momento de dor e sofrimento, se você tem uma consciência mais elevada em amor incondicional, por que não transformar isso numa energia de cura da humanidade? Jesus ele veio nos lembrar que Deus ele não está distante. Ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então, se abrirmos os nossos corações para essa verdade, a doença ela vai perder o poder absoluto sobre nós. Ela passa a não ter mais poder. Ela pode até existir, mas ela não vai nos definir. Ela pode até fazer o nosso corpo doer,
mas ela não vai nos separar do amor de Deus. Como disse bem o apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amigos, eu estou trazendo essa reflexão aqui para que possamos aprender a carregar nossas cruzes com fé, sem medo, sabendo que cada passo que damos no caminho do amor, ele pode ajudar a curar não só a nós mesmos, mas também a toda a humanidade, a fornecer luz para essa consciência coletiva humana. E se você tem gostado aqui dos nossos vídeos, peço que você não esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, tá bom? Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Sigamos adiante na nossa jornada. Até o próximo vídeo. Forte abraço.